O poder da liquidez. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que serem em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre o poder da liquidez. Vamos entender melhor essa questão? Segue aqui no vídeo. Então, pessoal, sempre lembrando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre ativos, algum desses ativos, inclusive é uma das nossas raízes lá que eu falei, que seriam exatamente os ativos que a gente coloca, né, junto com os aportes. Então você tem que levar em consideração esse tipo de raiz no crescimento do seu portfólio de investimentos, né? Mas entender um outro conceito, que é a liquidez, também vai te ajudar bastante, e é isso que é o tema do nosso vídeo de hoje, entender como é que funciona a liquidez nos seus investimentos. Para isso eu vou usar um exemplo bem simples, um exemplo mais comum para você entender. Vamos lá. Então, o que acontece? Uma coisa líquida, né? Vou colocar como exemplo aqui algo que, na verdade, é pouco líquido, né? Vamos supor que você tem aí uma casa e essa casa não é a casa onde você mora, né? Vamos supor que você está querendo vender essa casa aqui para uma terceira pessoa, né? Vou colocar aqui em verde aqui. Você quer vender para essa terceira pessoa. Então, como é que você pode fazer? Você pode negociar diretamente com essa pessoa ou, na maioria das vezes, você vai ter aqui um elemento intermediário, que seria o corretor de imóveis. No inglês é interessante que ele é chamado de broker. Assim como você tem o home broker, né? Aqui você vai ter o broker, né? Então esse broker que vai fazer essa transação, que vai negociar essa transação, na verdade você define lá, por exemplo, a quantidade, o preço, né, daquele imóvel. Vamos supor que você define, eu quero 100 mil naquele imóvel. Então o broker vai lá, visita, avalia, tá? E ele pode, de repente, levar em consideração, junto com a experiência dele, e que com a capacidade de venda dele, né, ele pode oferecer para essa terceira pessoa um imóvel, esse mesmo imóvel, a 110 mil reais. Ou seja, o broker leva para ele, né, 10 mil reais e dá os 100 mil reais para você. Então, funciona dessa forma. Então, liquidez significa exatamente pegar esse imóvel aqui e depois que foi negociado, isso aqui vai se transformar em dinheiro para você, né? Então, isso aqui, ó, você vai pegar e agora aqueles 100 mil reais que estavam aqui nesse imóvel, agora você vai ter 100 mil reais em dinheiro, tá? Não importa o dinheiro, podem ser reais, podem ser dólares. Então essa é uma operação que a gente chama aí, que vai liquidar aquele bem. Liquidar é transformar o bem em dinheiro. Só que acontece, muitas vezes esse processo de liquidez não acontece de forma simples. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo de imóveis, uma casa, geralmente ele tem o que a gente chama de baixa liquidez. Então esse cara aqui, esse imóvel, esse tipo de patrimônio, tem baixa liquidez. Então você pode optar por, em vez de trabalhar com um patrimônio com baixa liquidez, você vai trabalhar com um patrimônio com alta liquidez. Qual seria essa opção aqui? Então nessa situação, o que seria, em vez de você ter um patrimônio lá, um imóvel, você vai ter lá ações, né? Ações de qualquer empresa, né? Aí você pode pegar essas ações em um determinado momento. Você também pode querer vender para alguém essas ações. Vamos supor que, novamente, o mercado está avaliando, na verdade, naquele momento lá do exemplo do imóveis, eu coloquei que, na verdade, você define, mas na verdade é o mercado, né? Da mesma forma que é o mercado que vai definir aqui, por exemplo, essas ações aqui, esse lote, né? Essa quantidade de ações aqui vão valer 100 mil reais. Então aí no meio também vai ter o broker, né? O cara que vai negociar. Na verdade, isso é tudo software hoje em dia, né? Então não temos necessariamente lá uma pessoa fazendo essa transação aqui para você, né? Então ele vai, o broker sabe quanto é que você está oferecendo por aquelas ações. Obviamente, você pode deixar o preço que a gente chama mercado, o mercado vai definir o preço, ou você pode definir o preço, assim se assim você quiser. Obviamente, se você está falando de um ativo, porque aqui mesmo nas ações, você vai poder ter ativos de alta liquidez e baixa liquidez. Então, aqueles ativos com alta liquidez, o nome já diz, né? O volume financeiro e o volume em termos de quantidades é muito grande aqui em comparação àqueles ativos de baixa liquidez. Então, é mais fácil você pegar e vender isso aqui para alguém e você embolsar lá aquele dinheiro lá que você tinha lá naqueles ativos. Então, você transformou aqui, nesse caso, aquele patrimônio que era lá em ações em dinheiro, né? Isso aí é exatamente o que a gente chama de liquidez. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui, talvez você tenha ouvido, talvez não, mas que você sabe, possivelmente, se você me acompanha há um bom tempo,
tem aí o que a gente chama do índice Bovespa, né? Eu sempre falo aqui sobre o índice Bovespa, mas na verdade tem um outro índice aqui na história também, que você pode pegar as 50 ações mais líquidas da Bolsa de Valores, da B3. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui primeiramente eu tenho o Ibovespa, que você pode encontrar a composição da carteira, mas eu queria reforçar simplesmente o critério de seleção aqui, ó, está entre os ativos, esse aqui é o Ibovespa, entre os ativos que representam 85% em ordem decrescente do índice de negociabilidade. Esse índice é calculado pela B3, né? 95% de presença em pregão, 0,1% de volume financeiro no mercado à vista, e não ser uma penny stock, né? Penny stock negociada a menos de R$1. Já a outra aqui, que é o índice Brasil 50, o IBRX 50 da B3, é exatamente aquilo que a gente está falando sobre os ativos mais líquidos. Nesse caso, esse índice Brasil, o índice Brasil 50, compõe o critério de seleção. Está entre os 50 primeiros ativos em ordem decrescente do índice de negociabilidade. 95% de presença em pregão e não ser penny stock. Ou seja, esses ativos são mais líquidos, né? Como é que compra isso aí, né? Uma solução, não é recomendação de compra, tá? Nem de venda do ativo. Você pode olhar aqui melhor informações sobre esse ativo aqui, que é o ITNAU PIB IBRX 50, conhecido como PIB11. Vou mostrar aqui depois no TradingView para você entender melhor ele. Tem um perfil do produto, aqui você consegue acompanhar o performance, composição, aqui no caso informações acionistas, cesta de ativos que ele tem, né? Taxas e tributos, que é muito interessante e importante para você olhar, né? Então esse aqui seria a possibilidade do PIB11, que é exatamente o IBRX 50, que são as 50 maiores empresas aí mais negociadas na Bolsa de Valores. Então aqui eu tenho o IBOV, vou comparar rapidamente aqui com o IBRXL, que é exatamente o IBRX 50. Olha aqui, a gente observa, nesse período que a gente tem aí, desde 2002, quase 10 anos aí, ele teve um crescimento aqui mais de 35% maior do que o próprio índice Ibovespa. Tá? Então, de repente, seria uma forma, muita gente fala na questão de bater o índice, né? Bater o Ibovespa, né? De que forma você poderia bater esse índice? Uma solução seria exatamente o IBRX 50. Obviamente, a gente está usando dados passados, né? Se esses dados futuros vão permanecer nessa mesma linha, já é outra história. Mas, pelo menos, você já tem uma informação passada que você pode utilizar no processo de decisão. A gente não pode esquecer que investir é sempre um processo de decisão. Então, aqui seria um processo de decisão entre IBOV11, que seria o Ibovespa, lá o ETF que replica o Ibovespa, né? O BOV11 ou o BOVA11, ou então você pode optar pelo PIB11, que é exatamente aquele ETF que replica o IBRX 50. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou colocar primeiro aqui o BOVA11, eu vou substituir o IBOV pelo BOVA11. Pode ser o BOV, se você quiser, pode colocar o BOV. Inclusive tem taxa menor, se eu não me engano. Então eu vou comparar aqui com o PIB11, né? Que o PIB11 é exatamente aquele que eu mostrei agora. Então comparando agora com o PIB11, olha que você pode observar também tem um crescimento muito maior, inclusive, que se eu fosse comparar o índice, né? Eu comparei lá anteriormente o índice, o Ibovespa com o IBRX 50. Agora eu estou comparando os ETFs que replicam esses índices que a gente falou anteriormente. Então, nesse caso, o PIB11 ainda cresceu muito mais, tá? Nesse mesmo período aí que eu estou considerando quase 10 anos, aí, o BOVA11 bateu ali 88% em 10 anos, enquanto o PIB11 186%, ou seja, ele bateu o tal do índice, né? Que a gente sempre fala como bateu o índice, mas eu gosto sempre de lembrar que o principal inimigo do investidor não é o índice, né? Não é o Ibovespa, não é nada disso. O principal inimigo do investidor é a inflação. Então, eu acabei de ler uma notícia que a Petrobras acabou de reajustar o diesel e a gasolina, então isso vai impactar em cadeia a inflação, né? Então, a gente sabe que tem inflação aí batendo na porta, a Selic vai aumentar novamente, isso é um sinal que realmente a inflação está aí. Então, o principal inimigo do investidor é exatamente a inflação. Então, você tem que compor sua carteira, construir uma carteira de investimentos que bata a inflação, né? Você gera renda através da sua renda ativa, do seu trabalho, da sua empresa, e parte dessa renda você investe, exatamente para garantir que seu dinheiro ganhe a inflação, né? Obviamente, se ganhar muito mais do que a inflação, né? 2 vezes, 3 vezes, todo mundo vai ficar muito feliz. Principalmente porque a inflação, né? Tem aquela inflação que é o IPCA que todo mundo enxerga, né, mas que todo mundo ouve, mas que cada indivíduo tem a sua própria inflação. Você não pode esquecer desse principal fator. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos que também querem construir, de repente, uma carteira aí com ações mais líquidas, né, que teoricamente oferecem menos riscos. E aí, no caso, o PIB11 está batendo aí o BOVA11, bem interessante, né? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar aí acompanhando o nosso plano. Um abraço!